de macro aí a gente falou bem, né? Eu acho que está bem explicado, né, da onde a gente veio, né? Mas acho que e até agora a gente estava conversando um pouco isso antes da live, né? O investidor ele tem a mania de dirigir olhando o retrovisor, né? Ele olha ali, esse fundo rendeu bem nos últimos 12 meses, né? E quer alocar muitas vezes 100% naquilo ali. E o importante é olhar para frente, né? Então a gente já entendeu ali o cenário do crédito privado que a gente passou em 2023, 2024 foi um ano bom, todo mundo migrou para o crédito privado, mas daqui para frente, tá? 2024 está terminando, 2025, 26, né? Vamos falar mais de 25, né, Paulo? Aonde que tu tá vendo as melhores oportunidades, tá? Tu enxerga melhores oportunidades, por exemplo, no high grade, no high yield, aonde que tu tá vendo que tem uma relação de risco-retorno melhor? Tá, acho que é legal só colocar um pouco o que aconteceu recentemente, e aí a gente consegue também até responder isso mais objetivamente, dar uma ancorada aí no cenário. Basicamente, a gente começou a ver, né, com essa questão do fechamento do spread de crédito. Fechamento do spread de crédito, no final, você acaba antecipando o seu ganho. E a gente vê isso na questão dos fundos rendendo mais. Então, o que acabou acontecendo? Né? Dado o cenário que a gente está com um cenário mais, digamos assim, tumultuado, mais incerto, e quando você olha que muito dinheiro acabou indo para o crédito privado, o que aconteceu? Acho que você teve alguns fatores esse ano. Primeiro, quer dizer, ano passado foi o primeiro, com aquela história do fim dos fundos exclusivos, né, e a cobrança do Comicote nos fundos exclusivos, que acabaram trazendo para o fim, né, de vários deles. Com isso, você teve também, ao longo desse processo, um resgate muito grande do fundo multimercado. Se a gente olhar aí nos últimos 12 meses, praticamente 300 bilhões de reais. E a gente teve uma mudança do crédito privado, né, mudança na legislação de LCA, LCI, CRA e CRI, que impactou fortemente o mercado de isentos, né, de uma forma geral, e o mercado de crédito, que foi a questão da diminuição dos lastros, né, ou seja, os bancos não puderam emitir o que eles estavam emitindo. Então, basicamente, houve uma redução na emissão desses papéis, na regulamentação do CRI, né, você tinha até a própria DASA, a empresa que eu trabalhei que não tinha imóvel, emitindo um CRI via varejo, né, então eles organizaram de novo, né, re-regulamentaram, vamos dizer assim, né, e diminuiu a quantidade de lastro, e muito dinheiro foi, então, para os créditos, de uma forma, mercado de crédito de uma forma geral, só que foi de uma forma muito concentrada. Tá? Então, concentrada seja em quantos players captaram dinheiro. Acho que os grandes players que captaram, sem dúvida nenhuma, foi os grandes bancos, né, principalmente Itaú e Bradesco. A gente foi uma das casas também que captou bastante nesse período, tiveram mais ou menos umas 6, 7 casas que captaram, o resto do mercado não captou. Tá? Então, ou captou pouco. E muito concentrado, né, principalmente nos bancões, em fundos muito líquidos. Tá? E aí, basicamente, o que acaba acontecendo? O que esses fundos captam? Né? O que os fundos alocam? Né? E a gente está falando aqui em bilhões e bilhões de reais sendo colocados. Né? O Itaú bateu ali 400 bi, a gente está falando aí uns mais de 200 bi de captação nesses fundos. Basicamente, um bancário, então você pega hoje bancários de 2 anos, a gente está falando em spread de crédito abaixo de 0,5%, né? E aí eu estou falando do banco A já, não estou nem falando de um duplo A, um triplo A, isso aí é um spread ainda menor, então o bancário está muito fechado. Tá? Exatamente por causa disso, porque foi muito dinheiro para banco, né, e títulos, de uma forma geral, líquidos, tá, para esses fundos. Oi, Fábio. Só fazer a tecla SAP aqui, né, porque às vezes a gente vai falando meio rapidinho, quem está em casa às vezes não consegue pegar, né? Então, o primeiro produto que tu falou foi bancários. Bancários seriam CDB, LCI, letra financeira. Entrou um volume muito grande para o bancário e o banco estava com dinheiro demais, ele começou a oferecer uma remuneração menor, correto? É só para deixar claro aqui, porque às vezes a gente fala rapidinho e quem está em casa não pega, né? Perfeito. Ou seja, antes a gente até pegar um ano atrás, a gente conseguia comprar uma LF sem muita aventura, com um spread acima de 1. Hoje em dia é quase impossível comprar uma LF de 2 anos com 1%. Mas então houve um movimento, né, que desses papéis foi o bancário. A gente, né, quando você fala do crédito de uma forma geral, acaba sendo os papéis mais líquidos, né, então o bancário fechou muito, porque essa é uma parte considerável da carteira, são isso. E a segunda parte que você tem são as debêntures mais líquidas também, né, as debêntures não necessariamente AAA, tá? Então você tem papéis que são AAA, por exemplo, Localiza, que tem um spread de crédito maior, tem um spread maior, mas a gente está falando em papéis muito líquidos no mercado. Então esses papéis teve um fechamento do spread de crédito. Por outro lado, então quem captou no final? Basicamente você captou os fundos muito líquidos, até 10 dias de prazo, e você captou basicamente os fundos de debênture incentivada redeados, né? Aqueles que a gente troca o indexador e eles têm a remuneração atrelada ao CDI. Então, e por que também esses fundos acabaram captando bastante dinheiro? Basicamente, porque você teve um aumento, né, nesse movimento ali de fevereiro, da alteração da legislação das LCAs e LCIs, aumentou o prazo de liquidez de 90 dias para 9 meses, né, na LCA, e a LCI foi para 12 e depois voltou para 9 também. Isso. Então, o que era ruim, né, um fundo com liquidez de 30 dias virou um fundo ótimo, né, porque você com 30 dias você pede liquidez, o dinheiro está na conta, você não precisa esperar 9 meses. Então, basicamente, você teve esse influxo, e a gente, ao longo desse ano, né, então, muito dinheiro entrou, continuou entrando o ano inteiro, vindo
dessas LCAs, LCIs, CRA e CRIs que você deixou de ter, que venceu, você não conseguia alocar. Uhum. Essas CRA e CRI, esses valores são alguma coisa em torno de 30 bilhões mensais entrando. E multimercado também, né? Se a gente dividir aí os 300 bi por 12, vai dar mais 25 bi. Então foi muito dinheiro. E para esses fundos líquidos, tá? Por outro lado, as pessoas olhavam e falavam assim, poxa, um fundo D0, D1, D5 está pagando 120 do CDI. Né? E aí, basicamente, quando eu olhava, eu falava, pô, eu não vou botar no D30, D45, D60, porque eu não preciso, eu acho que 120 está bom. Então, os fundos mais de prazo de resgate mais longos ficaram basicamente sem captação nenhuma. Então, os papéis que você encontra nesses fundos, que são papéis mais ilíquidos, não necessariamente de pior qualidade, mas mais ilíquidos, eles ficaram meio que largados. Então, hoje a gente tem um spread de crédito menor do que você tinha lá na época da Americanas e Light, mas a gente está em linha, mas se a gente olhar até pelos indicadores, muito parecido com o que a gente estava 2 anos atrás, que foi ali no final no segundo semestre de 22. Só que a gente tem uma dispersão grande, né? A gente tem papéis hoje pagando muito, que estão meio que, digamos assim, mais abandonados, e os papéis muito líquidos, muito fechados. Então, hoje, as oportunidades que você tem, por exemplo, no crédito, né, high grade, né, esse crédito que você tem, esse crédito mais líquido, são fundos acima de entre 30 e 60 dias, exatamente por causa disso, que isso dá tranquilidade para o gestor comprar papéis com yield maior, né, com retorno maior. E uma coisa que aconteceu com isso, assim, qual é a consequência do fechamento, né, do spread que o Luciano colocou bem, que é a questão que a gente fala assim, tem que desancorar de retorno. Porque quando a gente olha, assim, a gente tem que voltar ao que é. Então, quando você olha hoje e fala, poxa, meu fundo rendia 120 do CDI, esquece. Né? Porque hoje, esse fundo ele é feito para dar 105 do CDI. Ele rendeu 120 porque houve o que a gente chama de marcação a mercado positiva vindo desse fechamento do spread de crédito. Então, como é que é a remuneração do fundo? Né? Você tem basicamente simplificando, você tem dois componentes. O primeiro, que a gente fala que é o carrego do fundo, né? Que é o quanto os títulos que você tem em carteira levados a vencimento, eles vão render, né, você fazendo a média ponderada da carteira, e você tem a marcação a mercado, que pode ser positiva ou pode ser negativa também. Né? Então, às vezes, quando você viu o fundo 130, 140 do CDI, claramente a gente teve uma marcação a mercado positiva. O fundo rodou 90, 85, você teve uma marcação a mercado negativa. E aí, a outra consequência que a gente teve, com esse fechamento do spread de crédito, hoje o carrego é menor do que era um ano atrás, né? Porque o spread de crédito fechou bastante. E isso faz também com que a gente tenha um retorno esperado dos fundos para frente bem menor do que a gente teve dos últimos 12 meses, mas em linha com o que a gente estava tendo há cerca de 2 anos atrás. Tá? Talvez um pouco menor para esses mais líquidos. Perfeito, acho que foi perfeita a explicação, né, e eu acho que até esse foi o grande motivo de eu ter feito a live, né, porque a gente vê muita besteira sendo falado aí na internet também, né, muita gente falando assim, o crédito privado agora virou uma bolha, né, tá todo mundo no crédito privado, isso aí vai dar problema, né, e na verdade não, né, a gente ainda tem bons ativos de boas empresas, não é porque tem menor liquidez que não é high grade, que não tem grau de investimento, né, acho que isso ficou claro, e que ainda tem um carrego bom. Agora, se a gente olhar só aquela visão míope do retrovisor, olhar só o que aconteceu, não vai mais ter esse efeito, né, de fechamento de spread, né, e por consequência não vai ter esse retorno tão alto, mas vai continuar sendo um retorno bom, ainda mais num cenário macro que a gente está aí no início de uma subida de CDI, de Selic, né, e que a gente sabe, sei lá, onde vai parar e quanto tempo vai ficar com CDI alto, né, então é muito agora é um momento, né, um timing de mercado muito importante, a gente está bem assessorado, com um bom consultor, uma boa gestora, bons fundos, para fazer esse filtro, né? E não simplesmente alocar olhando a lâmina ali, olhando os últimos 12 meses. Perfeita, muito boa a explicação, tá?